Bom, boa noite a todos. Com muita satisfação, com muita alegria, que estou aqui mais uma vez nessa casa que eu estendo ela como uma segunda casa, se não a primeira em minha vida. Agradecido a Deus pelo dia de hoje, pela atual existência, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Ver essa casa cheia, porque ela está cheia. Cheia de pessoas que procuram uma transformação interior, procuram por novos caminhos, procuram por uma reforma íntima, procuram pela sua melhoria e validar as suas existências. Então essa casa sim está cheia, cheia de pessoas que procuram por essa mudança, por essa transformação. Queridos, obrigado por sua presença e sejam bem-vindos sempre a essa nossa casa. O assunto que eu resolvi trazer para vocês, exigiu um pouco de mim no sentido de buscar informações anteriores, algumas históricas, algumas mais teológicas, para a gente poder, de fato, dar um pouco de sustentação sobre essa coisa do reino dos céus dentro de nós. Essa ideia do reino dos céus dentro de nós, ela permeia a mente das criaturas ao longo de anos, de existências, de eras, porque sempre foi pano de muita dúvida, de inquietação, porque durante muito tempo, antes do ensejo do Consolador, prometido por Jesus, a bendita doutrina dos Espíritos, era tudo muito nebuloso. Então eu recorri ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, para quem depois... Eu tenho certeza que muita gente aqui gosta, lê, estuda o Evangelho, né? Às vezes aleatoriamente, às vezes e preferencialmente, sequencialmente, né? Mas bem, a humanidade deve caminhar para a vida futura. Isso deve ser uma preocupação de todos, em todos os tempos e lugares. Deve ser motivo de preocupação do homem. Sim, queridos, estarmos aqui na Terra é uma bênção que Deus nos concede, mas esse não é o fim, estar aqui na Terra. A Terra, o invólucro carnal, a experiência na carne, é o meio, é o caminho, não é para isso. Nós estamos aqui numa experiência bendita de retornarmos ao Pai, nos reabilitando dos nossos enganos, dos nossos erros, nos melhorando enquanto pessoas, construindo dentro de nós atributos que até então nós não tínhamos. Então, deve ser uma preocupação de cada criatura valorizar a sua estada aqui na Terra. Vamos falar um pouco sobre isso melhor, quando de fato estivermos falando sobre o reino dos céus dentro de nós. Tá certo? E isso deve ser motivo contínuo de preocupação de cada criatura, tá? Ter isso em mente. Não existe casualidade, existe causalidade. Nada se cria, nada acontece espontaneamente ou por capricho. Não. Existe uma causa anterior. Isso tem que ser observado com muito carinho. Essa coisa da vida, do reino dos céus, da vida futura, tá? A gente pode se retratar, vamos nos retratar mais especificamente ao povo judeu, porque eles, no final das contas, tá, eles são o embrião de tudo. Quando a gente lê nas Escrituras, na Bíblia, é o povo escolhido. Olha, eu diria que é o povo escolhido para levar umas boas, umas lambadas, né? Para ser um povo bem atormentado. Aí sim, se disser desse modo, eles foram os escolhidos. Porque escolhidos de fato somos todos. A seu tempo, dos judeus, tá? Os babilônios, os assírios, tá? Os fenícios, os gregos, pelo que eu sei, Deus não fazia acepção de seus filhos, eram todos, tá? Só que aquele povo era o escolhido para a mensagem evangélica, para a mensagem do Deus único, para a mensagem do Deus que é amor, mas que num primeiro momento foi interpretado e precisou ser interpretado de um modo diferente
devido a alguns aspectos daquelas criaturas. Os judeus, eles assim, tinham uma ideia sobre Deus, tá? Eles achavam que o seguinte, a coisa da vida futura, de acreditar em Deus, consistia no seguinte: nós vamos respeitar os mandamentos, nós vamos observar a lei, tá certo? Vamos fazer tudo certinho como os sacerdotes, que são os enviados de Deus, nos dizem. Vamos manter essa conduta, que não era fácil, hein? Não era mole, não. Para que o nosso povo consiga privilégios, vantagens. Era assim que era a ideia de acreditar num Deus, estava vinculado a essa mentalidade de vantagens materiais. Eu acredito em Deus, contanto, tá certo, que Ele traga respostas pontuais para os meus problemas. O povo daquela terra sofria muito daquele tempo, sofria muito com as vicissitudes do mundo, daquele mundo. Então o que acontece? Eram guerras, eram povos bárbaros para tudo quanto é lado, eram carestia, era muito difícil. Então o que acontece? Tinham que sustentar uma fé num Deus que pudesse trazer resposta para essa problemática, que era material. Então, como se precisava ainda colocar dentro da cabeça da criatura que existe um Deus. E olha só, enquanto as outras civilizações, os outros povos tinham imagens, então se conseguia ter uma ideia de como é que era um determinado Deus, a gente aqui está falando de um Deus invisível, um Deus que ninguém nunca viu, não sabe onde está, como é que não tem uma ideia, era uma coisa muito vaga. Então o que acontece? Precisava ter uma resposta material. Essa ideia, portanto, da vida futura, do reino dos céus, estava muito arraizada nessa característica. Detalhe, qualquer revés que eles tivessem, eles alegavam a revés da vida, sabe? Uma guerra que eles não ganhassem, uma derrota, de repente deu 10 anos de seca, alguma coisa. É porque nós não cumprimos mandamentos, é porque nós nos desviamos de Deus, e aí pronto. Então, tudo está amarrado à ideia dessa forma de entender-se Deus. E eles não conseguiam aceitar e acreditar, queridos, que um dia eles pudessem ser assim, criaturas superiores. Eles viam os anjos como criaturas privilegiadas da criação. Eram seres assim, supremos mesmo, tá? Nunca, não imaginar o que eu vou me tornar um anjo, impossível, tá? Eles são seres privilegiados. Então, tudo levava a crer aquela criatura que a vida era terrestre. Eles tinham uma vaga ideia do que pudesse ser essa vida futura, mais vaga, anterior ao ensejo do Cristo. Moisés, já a primeira revelação, nos traz a lei divina, os 10 mandamentos, que começa a trazer ordem para aquele povo rude, bárbaro, que precisava de autoridade. Junto a isso, devido a toda essa truculência ainda, ele precisou implantar a lei civil, mais austera ainda, mais cheia de pontos a serem respeitados, que trazia um certo terror para a criatura, porque ela tinha medo. Deus era visto como, ele punia, ele se vingava. Gente, hoje, imaginar Deus punindo, Deus fazendo, como é que é, cara feia para a criatura, né, franzindo a sobrancelha, né, você errou, agora o mármore do inferno, sei lá como é que se fala, né, está te esperando. Não, é amor. Ele é um pai maravilhoso, nos concede N encarnações, hoje nós sabemos, para a gente se reabilitar dos nossos erros, mas precisou ocorrer um longo tempo para que isso acontecesse, essa compreensão. Jesus, Jesus, não dá, gente, para falar de Jesus e não se alegrar. Eu acho que a criatura hoje, tá? Eu vou fazer uma parte, tá? A pessoa que hoje está na terra, que se diz cristão, tem que se alegrar quando fala de Jesus, porque não
tem exemplo maior para a criatura. É quando os espíritos, quando Kardec pergunta, e quem pode ser o melhor exemplo para a gente aqui na Terra? Ó, curto e grosso, Jesus. Quem pode ser nosso guia e modelo? Jesus. Não dá, se inspire em Jesus sempre nas suas atitudes, porque a possibilidade de errar é nenhuma. Não há, simplesmente não há possibilidade de errar, colocando Jesus à frente de seus negócios. Quando falamos negócios, é o negócio da vida, tá? Não vão pensar que é os empreendimentos aí comerciais que os queridos podem ter, mas em todos os empreendimentos da vida, coloquem Jesus à frente, não tem falha, não erra. Jesus veio nos falar de um outro mundo, onde a justiça de Deus se cumpre. Esse era um mundo que ele prometeu, era um mundo onde os bons seriam compensados pela sua boa conduta, fazendo tudo certinho, amando, tá? Mas os seus ensinamentos, ele considerava o estágio evolutivo da criatura, que ainda era baixo. Ele não podia chegar e falar dessa boa nova, do mundo espiritual e tudo mais que hoje é claro para a gente, porque é tanta luz que ofuscaria as pessoas, elas não conseguiriam entender, não estavam preparadas. Era necessário que a criatura evoluísse intelectualmente, o pensamento, a avaliação das coisas da terra, da mente humana, para poder começar a ter abertura para novas ideias. Aquele não era o tempo, não era. Então Jesus resumiu muito do seu trabalho de uma forma não muito clara. As pessoas, porque ele sabia que elas não o compreenderiam. Dizia que a vida futura, mas uma coisa ele deixava como ponto central: a vida futura, tá certo? É o fim de todas as criaturas. Novamente aquilo que nós falamos no começo, tá? Olha só. Novamente, Jesus é o centro dos ensinamentos. Ó, tudo isso aqui, ele não podia chegar e falar: gente, ó, é o seguinte, vocês estão encarnados aqui porque, ó, fizeram arte. Como assim, reencarnado? Por quê? Fizeram arte, estão aqui agora para se restabelecer com a lei, se reabilitarem com ela, tá certo? Aprender a amar, aprender a perdoar, a entender que isso aqui é passagem, não pode e nunca será fim. Tá? É apenas um meio. E os cristãos daquele tempo, vejam bem, ainda daquele tempo, eles tinham uma ideia, ficavam super cheios de dúvidas, eram incrédulos ainda, mesmo diante de toda aquela beleza que Jesus trouxe. Era uma ideia muito vazia, vida futura, como assim? Tá? O meu problema é hoje, tá? Como é que é essa coisa de vida futura? O que me espera? Tá? Não estava muito claro. Começaram a ficar incrédulos, ter dúvidas. Isso não se cumpria. Tanto é que hoje a gente vê, a maioria de nós, eu até arrisco a dizer, somos poucos, acho que os que estão aqui, que nasceram numa família espírita. Isso não faz de ninguém melhor, viu? Fiquem tranquilos, tá? Quem nasceu em família espírita não acha que tem algum bônus ou algum privilégio, que na melhor das hipóteses tenha mais compromisso, responsabilidade, porque é bem possível que tenha tido mais oportunidade. Então fiquem tranquilos, tá? Quem nasceu em família espírita, eu acho que está com uma batata quente na mão, tá? A maioria de nós viemos da igreja católica, tá? Das dissidências protestantes, e a ideia que nós trazíamos então, ficava mais complicada. Aí nós tivemos que deixar tudo isso de lado e começar, a doutrina veio nos falar que existe um outro mundo, tá certo? Começou a trazer elucidação sobre a questão da espiritualidade, e justamente, o Consolador que Jesus nos prometeu, eis que ele enfim aporta na terra, em meados do século XIX, pelo nosso codificador, esse homem maravilhoso, palmilhou aquelas terras de França, tá certo? Criando essas obras maravilhosas, tá certo? E permitindo que a luz agora tomasse conta da terra, que fosse elucidado questões que até então eram difíceis para a criatura,
em termos de compreensão. Era muito complicado. Tá? A gente estava preso à ritualística, sabe, aquela coisa maquinária, e pronto. Quando não, hoje ainda, nós vemos muitas dissidências a dizer-se, apenas a informar, não é uma crítica, protestantes, que utilizam-se da coisa ainda do toma lá da cá com Deus. Está lá, no livro da Gênesis. Esse que é o danado, nas histórias lá de Esaú, de Jacó, entende? De Abraão, lá que começa tudo, né? Certa feita eu ouvi o Divaldo falando numa palestra, que é interessante, né? Que negociata que a gente propõe para Deus, né? Senhor, o Senhor permite que eu consiga sucesso nos meus empreendimentos, que eu ganhe aquilo outro, tá? E eu te dou 10%. Pai, mas calma lá, não é tudo dele? Tudo dele, inclusive esse corpo, esse mundo, é tudo dele. Tá, então a gente pede para nós e devolve 10%? Estranho, né? É uma coisa muito... Tá, não faz sentido, tá? Mas temos que lembrar e respeitar que principalmente naquele tempo isso era válido, o homem precisava disso. Foi o jeito que a espiritualidade tratou a criatura para poder aproximá-la de Deus, esse Deus invisível, tá? Era necessário, naquele momento isso era válido. Hoje não, hoje nós já estamos esclarecidos. Jesus veio e nos falou do amor, a bendita doutrina dos Espíritos veio trazer elucidação e esclarecimento sobre aquilo que Jesus, a seu tempo, não pôde, porque já estamos mais preparados, e já passaram-se mais de 150 anos disso, e ainda tratamos as nossas existências, o nosso mundo, como crianças. Isso não é bom, nós estamos retardando a nossa evolução, o nosso crescimento. O Espiritismo, ele veio trazer informações importantíssimas para a criatura humana. Ele veio esclarecer agora o que é essa vida futura, o que é esse mundo espiritual, trazendo detalhes de como é que é o mundo do lado de lá, informando sobre questões que então, se era cobertado por um véu, porque o homem ainda não tinha capacidade de compreensão. Ele falou, não desmereceu em nenhum momento, o Espiritismo não desmerece Jesus, ele elucida, sem rodeio, sem parábola, direto e objetivamente, porque hoje estamos preparados para isso, somos homens mais modernos, mais capacitados, não justifica mais vivermos naquele mundo fantasioso. Temos que começar a dar valor mais à vida espiritual. E assim agora, irmãos, dá para falar com mais clareza para vocês do que é esse reino dos céus dentro de nós. Tá? Agora eu não preciso mais me prender mais à lousa, fica mais fácil. Olha, quando eu tenho que me prender a alguma coisa fica mais difícil, queridos, me perdoem. Esse reino dos céus dentro de nós, o que é esse bendito reino dos céus? Porque a gente tem uma ideia vaga, anterior, que um dia o reino dos céus, quando o reino dos céus descer sobre a terra, vão acabar as doenças, as guerras, o amor vai imperar, não vai ter mais violência, e só coisa boa, só coisa maravilhosa. Mas a ideia que a gente tem é o seguinte: como assim? Ele vai descer, ele vai baixar, né? Essa ideia ancestral, mística, mítica. E a criatura? A gente viu há tempos atrás, existem algumas seitas, se é que se pode dizer assim, que dizem que determinado planeta ou determinado mundo vai vir uma nova era, e vai mudar o mundo. Há pouco tempo atrás a gente ouviu muito isso, principalmente na fase de transição do milênio, ou até 2012, né, que falaram que ia acabar, graças a Deus não acabou e nunca vai acabar, porque o que acaba mesmo é a paciência da gente em ver que a gente não se importa com a nossa mudança, tá? Isso não mudou. O reino dos céus dentro de nós, meu querido, é uma edificação da criatura, é uma construção pessoal, é algo que você faz
por você mesmo. Ninguém pode vir assim, fazer por você. Do que nós estamos falando? Essa transformação. É a gente olhar e pensar, puxa, por que eu estou aqui? Tá? O que eu estou fazendo de minha vida? Hoje eu tenho conhecimento da doutrina dos Espíritos, eu sei sobre Jesus, sei sobre o amor, mas o que isso está mudando a minha vida? Eu estou aplicando. Quando a gente fala em aplicação, são pontos que são de fato assim, do dia a dia. Não é coisa assim, a gente não está devaneando, são coisas pontuais. Será que eu estou tendo mais paciência? Paciência, o marido com a esposa com o marido. Será que estamos conseguindo ser melhores pais para os nossos filhos? Estamos conseguindo ser melhores filhos para os nossos pais? Estamos aprendendo a ter mais tolerância? Tolerância com as diferenças. Entender, aceitar que somos criaturas únicas, singulares. Não existe uma criatura exatamente igual a outra, em todos os aspectos, físico, moral, espiritual, não. Tá? O reino dos céus dentro de nós, queridos, é essa edificação, essa transformação. É nós começarmos a aprender a amar mais, amar de fato, não amar de verbo. É um amar racional. É um amar incondicional. É aquele amor que simplesmente irradia para todas as direções, não escolhe a quem amar, não. Eu amo porque aquele é bonzinho comigo. Eu amo aquele porque é do meu núcleo familiar. Eu amo aqueles que são da minha esfera. Não. O amor incondicional é aquele que ama aquele que nos causa dor, aquele que nos faz sofrer. Isso é amor incondicional. É o amor que se compadece assim quando um irmão está sofrendo na beira do caminho, tá? Porque acreditem, infelizmente hoje nós estamos banalizando as vicissitudes da terra. A gente ouve falar de um crime, de uma atrocidade, de um sofrimento, mas assim, é tudo tão automático, a gente não se concentra, não vê que, por exemplo, aquilo pode não estar acontecendo comigo, está acontecendo com outro, enfim, mas com o outro, não comigo, então não sinto. Tá? Nós temos que começar a sentir esse amor pelos outros e exercitar esse amor na prática do bem. Há pouco, o irmão comentou que essa casa oferece oportunidades de trabalho para aqueles que estão dispostos a trabalhar. Porque é o seguinte, quando o trabalhador está pronto, o serviço não falta. Tá certo? E essas são as oportunidades. Será que eu estou também sendo mais gentil com as pessoas? Carinhoso, afetuoso? Quando eu falo gentil, carinhoso, afetuoso, terno, será que eu estou sorrindo, falando um bom dia? Não um bom dia acústico, né? Bom dia, sol, não. Bom dia que vem do coração para a pessoa, desejando que o dia dela, irmão, que o seu dia realmente seja bom, mas de fato seja bom, mas vamos fazer que o nosso dia seja bom mesmo, vamos aprender a aproveitar esse dia, com boas conversas, bons pensamentos, bons sentimentos, tá? Isso é o exercício do amor. E o exercício do amor é uma premissa do reino dos céus. Nós estamos aprendendo a perdoar? Nós perdoamos de fato? Porque em geral a gente fala assim, ó, eu te perdoo, meu querido, mas pronto. Você colocou um mas, você colocou um se. Você estabeleceu uma condição, não me está perdoando. Perdão também é incondicional. Às vezes a gente até lembra, nossa, mas calma aí, isso aconteceu de fato, mas... nem me lembrava, mas como eu era bobo, quanto valor eu dei para uma coisa que não tinha valor. Isso é perdão. Perdão não é esquecer, tá? Não é que eu esqueci. Não, a gente deixa de dar o valor que dava. Pelo contrário, a gente até ri, acha graça. Fala, gente, que criaturinha mal evoluída que eu era, olha só. E olha que maravilha poder olhar desse modo. Às vezes é difícil, né? Perdoa, mas nunca mais quer ver. Não quero mais te ver.
Eu te perdoo, mas nunca mais cruza a minha frente. Uai, que isso? Acredite, irmãos, você pode fugir da pessoa nessa existência. Vai ter oportunidade de se reencontrar numa outra. E às vezes em condições mais difíceis. Então, por isso que Jesus, com propriedade, com clareza, dizia, seguinte, se reabilita com teu irmão, enquanto caminham juntos, porque depois, não sabe como é que vai ser, né? Vá que um vira obsessor do outro. Precisamos aprender a perdoar. Vamos refletir sobre o perdão. O perdão, ele é repleto de amor. Tá? Queridos, quando nós começarmos a trazer esses sentimentos para dentro de nós, percebermos, começarmos a enxergar claramente, porque nós temos que ter esse propósito de enxergar onde nós estamos errando. Onde nós estamos errando? O que me falta? Onde assim, o meu vício está ainda enraizado dentro de mim? Quando eu começar a entender isso e combater esses vícios, mesmo que seja um pouquinho por dia, por semana, por mês, vai diminuindo, só pede nas orações, Senhor, que amanhã eu seja melhor que hoje, e que hoje, Senhor, eu consiga ser melhor que ontem. Essa vontade, essa perseverança, essa força, é um indício que nós estamos deixando o reino dos céus, o reino de Deus, descer sobre nós. Essa mudança, essa reforma íntima, essa melhoria, essa transformação, isso são indícios de que o reino dos céus está tomando conta da terra. Sabe, vamos nos livrar hoje de conversas que são desnecessárias. Porque se a gente já está conversando, como é que não está a nossa mente, hein? Eu ouvi no outro dia uma palestra espírita do Divaldo. Ele falou uma coisa interessante, que numa pesquisa aí do pessoal que trata dessa ciência, concluiu que, não sei como, hein, mas enfim, que a gente chega a ter 99 mil pensamentos por dia. 99 mil. Desses 99 mil, 98 giram com futilidades, repetitivos, coisas triviais, frívolas, e eles, assim, fazendo a pessoa anotar, tá? E alguns mínimos, assim, coisas insignificantes de coisas realmente que edificam a criatura. Olha que interessante, a gente dedica um potencial energético, uma força interior, uma capacidade mental enorme para aquilo que não tem valor nenhum. E para aquilo que realmente deve ser motivo de preocupação da criatura, enquanto aqui na terra, uma ninharia. Então o que acontece? Do que eu estou falando? Pode parecer besteira, mas é coisas pequenas do dia a dia. Uma fofoquinha, um comentáriozinho, mas era uma piadinha assim, uma piadinha inocente, um comentáriozinho sarcástico, ácido. Gente, todo mundo faz isso. Bom, a gente pode escolher. Você quer fazer parte do lugar comum? Ou você quer algo mais? Ou você quer, por exemplo, dar valor a essa existência? Ou você quer que, por exemplo, esse mundo seja um mundo melhor? Porque são essas pequenas coisinhas. No estudo de segunda-feira do livro Os Mensageiros, tem um certo capítulo. Isso assim, aquele livro se passa na época da Segunda Guerra Mundial, os acontecimentos que tratam daquele livro. Fala de uma tempestade que estava vindo num certo lugar no plano espiritual, e uma tempestade magnética. E foram questionados, mas que tempestade é essa? É obra da criação dos pensamentos e das ações do homem lá na terra. Olha só o que o pensamento causa. Quem tiver dúvida, tá? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras espíritas principais, esses livros maravilhosos podem trazer discernimento e informação a respeito, para quem tem dúvida. Agora, para quem quer praticar isso, é só fazer uma reserva. Vou fazer uma reserva. Pense o seguinte, quando você está na companhia de pessoas que têm bons pensamentos, não fica gostoso? Não fica mais leve? Agradável? E é assim. Agora, quando você é com uma pessoa que ela é negativa, que ela é do contra, nada está bom, a gente absorve. Olha só. Agora imagina isso em escala global. É o que acontece com o mundo hoje.
Queridos, não se preocupem em mudar o mundo, mudem o seu mundo. Mudem a sua atitude com o mundo. Mudem a sua atitude com o seu pai, com a sua mãe, com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Aqueles que têm cargos de liderança, pensem o que vocês estão fazendo em suas empresas. Vocês estão sendo tiranos, déspotas? Não estão usando da indulgência, da generosidade, da amabilidade? Olha, cuidado, hein? Cuidado que vocês estão subindo em cima de uma folha de papel e fazendo um discurso. Diante da eternidade, isso tem consequências. Por isso que o amor é uma condição. O amor, sim, é uma condição primária e única. Vamos nos amar mais. Vamos fazer a nossa parte implantando o nosso reino dos céus. Porque se cada um fizer isso, de fato, aquilo que Jesus falou da implantação do reino dos céus na terra, de fato vai acontecer. E vai, acredite, de um jeito ou de outro, na verdade, num tempo ou em outro, isso vai acontecer. Porque muito já foi feito, muito já foi falado. Aqueles que são teimosos vão ter suas oportunidades. Não, aqui em outro lugar, outro mundo, que é mais condizente com a sua faixa de evolução. Mas a misericórdia divina não esquece de ninguém e age de acordo com a necessidade do indivíduo. Sejamos então, meus queridos, pessoas melhores para nós e para o mundo. Vamos agradecer a Jesus, agradecer a nosso Senhor, a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade. Lembrar de Jesus como esse irmão maravilhoso que nos deu a oportunidade de saber sobre o amor, sobre a caridade, sobre a generosidade e transformar nossas vidas. Eu peço de todo o meu coração, de todo o meu ser, que essas palavras, que me perdoem pelo repetir tanto, mas para poder vocês gravarem, para eu poder gravar, para eu poder me ouvir, possa nos ajudar a transformar nossas vidas, para que vale a pena estar aqui, que vale a pena cada existência. Queridos, Jesus abençoe cada um, que possa trazer aquilo que vocês precisam, em todos os tempos de suas vidas. Que assim seja.